Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, estamos juntos, irmãos, amigos, e hoje nós vamos desfrutar mais uma vez de um tópico preciosíssimo do jornal Árvore da Vida. O jornal Árvore da Vida é um periódico da editora Árvore da Vida. Ele sai mensalmente, e se você estiver gostando das nossas lives do jornal Árvore da Vida, você pode fazer a sua assinatura deste periódico. E você vai receber durante um ano, todos os meses na sua casa. Você pode contatar a editora Árvore da Vida no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Você entrando no site da editora Árvore da Vida, você saberá de uma maneira bem correta como fazer uma assinatura do jornal Árvore da Vida. E hoje à noite nós vamos desfrutar de um tópico maravilhoso, um tópico precioso que é dirigido aos pais. Eu creio que você que está me ouvindo, irmão, irmã, amigo, você certamente é pai e você certamente tem os seus filhos. E você também que ainda não tem os seus filhos, mas deseja tê-los. Porque na verdade os filhos, eles são uma bênção de Deus para o casal. E é um complemento de Deus, porque a partir do momento que vêm os filhos, é que realmente nós aprendemos muitas coisas relacionadas ao viver junto, ao viver de marido e mulher e também os filhos. É o complemento familiar. Então, nesta noite, nós vamos ver um tópico maravilhoso e ele fala exclusivamente de 6 perigos. 6 perigos que podem acometer os filhos e que os pais têm a responsabilidade, a partir do momento que eles estão debaixo da tutela dos pais, ou seja, enquanto eles são pequenos, os pais conseguem controlá-lo, conseguem manejá-lo, mas depois de uma certa idade, principalmente quando eles começam a frequentar as escolas, o seu caráter, a sua personalidade começa a mudar. Então, nesse período que ele está junto aos pais, é importante que os pais apliquem e ajudem os seus filhos a encarar as situações adversas e as situações que virão quando eles estiverem saindo da sua casa para a escola. E muitas vezes esses ensinamentos, eles vão acompanhar os filhos para o resto da vida. Ou seja, enquanto os filhos estão ali na tutela dos pais, eles estão sendo preparados. Então, cabe aos pais estarem vendo isso. Não é simplesmente ter os filhos, não é simplesmente gerá-los, mas a partir do momento que eles vêm ao mundo, há necessidade de um cuidado. E os pais são responsáveis por esse cuidado. Então aqui eu vou ler um pouco desse periódico maravilhoso que fala dessas questões. E um fator que é importante é essa ajuda para os filhos. Como eu falei, ela vai servir para toda a vida dele. Então os pais, o que eles precisam fazer? Alertar os filhos de coisas que podem acontecer se eles fizerem as escolhas erradas. Então os pais, eles precisam ter essa preocupação. Não é somente, meu filho, minha filha, mas os pais precisam ajudá-los, os pais precisam
conscientizá-los de que uma escolha errada vai surgir um problema, vai surgir uma dificuldade, e que esse problema e essa dificuldade muitas vezes não fica somente no âmbito do filho, envolve toda a família. Então isso é responsabilidade dos pais. Os pais precisam estar atentos a isso. Os pais precisam estar atentos. Eles precisam ter uma visão bem ampla de tudo o que acontece entre eles e os filhos. Os pais, assim como Deus, e uma coisa que é impressionante, que Deus, ele é maravilhoso. Os pais, assim como Deus, não podem forçar os filhos a nada. Os pais não podem forçar os filhos a fazerem a sua escolha. Mas essa escolha, ela virá, eles terão essa opção quando eles já estiverem numa idade adequada. Então os pais precisam acompanhar isso. Então essa escolha, os pais não têm como intervir. Assim como Deus. Por que isso? Porque tanto os nossos filhos como nós temos o livre-arbítrio. Deus, ele permitiu isso ao homem, para não impor nada sobre o homem. Ele deixa ao homem escolher. Ele deu ao homem a opção de escolher a bênção ou a maldição. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles chegaram no deserto, Deus apresentou para eles o que? A bênção e a maldição. Agora eles poderiam escolher o que eles quisessem. Agora a escolha deles acarretaria o que? Uma responsabilidade. Então nossos filhos precisam aprender isso. E isso cabe a quem? Aos pais. Transmitir a eles. Então eles têm essa liberdade. Então os pais não podem interferir. Porque muitas vezes quando os pais interferem nas escolhas dos filhos, no futuro pode ocorrer o quê? Problema. Mas os pais precisam acompanhá-los, ajudá-los de uma maneira orgânica, para que eles não tenham dificuldade no passado. Tanto com os pais, como com o mundo. Como a sociedade, os amigos, os colegas de escola. Então os pais precisam ter esse acompanhamento. Então o primeiro desses 6 perigos, que nós, irmãos, graças ao Senhor, você ainda que não creu no Senhor, o Senhor quer te dar uma oportunidade para você e para a sua casa. Basta você abrir o coração. Tudo está relacionado ao coração. E uma das coisas que está se perdendo hoje, nessa era na qual nós estamos vivendo, e que nós podemos perceber isso tanto pela televisão, como tantas questões que nós ouvimos, que o homem em si, a humanidade em si está perdendo algo que pode trazer um dano muito grande à vida de cada um, que é o temor do Senhor. A Bíblia, ela é bem clara, ela é bem sucinta nesse aspecto. É a mesma situação quando um filho, ele perde o temor pelos pais. Não é temer os pais de uma maneira, se rebaixar ao máximo, não é isso. Mas é considerar os pais como responsáveis por ele. Quando um filho chega numa situação dessa, ele só vai arrumar o quê? Só vai ocorrer a ele o quê? Problemas e dificuldades. Então, um dos primeiros perigos é perder o temor do Senhor. E o livro de Provérbios é um livro precioso escrito pelo rei Salomão. Salomão foi um rei muito sábio. Ele, quando foi levado ao trono de Israel, ele sucedeu seu pai Davi, ele ficou preocupado. Como governar uma nação tão grande? Então ele pediu algo a Deus. E o que ele pediu? Sabedoria para conduzir o povo. E Deus deu a ele sabedoria, para que ele
pudesse conduzir o povo. E todo o seu viver, ele observou muitas coisas, observou muitos acontecimentos, e ele escreveu o livro de Provérbios. E aqui em Provérbios, capítulo 1, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Ele viu isso de uma maneira clara. Por quê? Porque ele percebeu que muitas daquelas pessoas, elas haviam perdido o temor de Deus. Simplesmente desconheciam Deus. Já não estavam debaixo do encabeçamento. Há um só Deus. Precisa ser reverenciado e que nós precisamos nos submeter a Ele. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. E ele percebeu isso, que naquela sociedade, junto àquele povo, muitos perderam esse temor. E aí, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, perder o temor do Senhor é o início de quê? É o começo e o início de uma ruína. Não é que vai cair a casa, é uma ruína pessoal. Você sai debaixo do encabeçamento do Senhor. Perde o temor do Senhor e faz qualquer coisa. Já não obedece os pais, não obedece os professores, não obedece as pessoas mais velhas. Então fica como que perdido. Então esse é o primeiro perigo. E os pais precisam passar isso para os filhos. Mostrar que há um Deus, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. E Salomão viu isso de uma maneira muito grande. Ele viu acontecimentos. Quando um filho desobedece o pai e a mãe, é porque ele não teme o pai e a mãe. O pai e a mãe eles não conseguiram transmitir para os filhos esse princípio. O princípio da autoridade. Não é espancar o filho, bater nele até ele desmaiar, cair pelo chão, não é isso. É mostrar um princípio da autoridade do lar. Ou seja, o pai é o cabeça, está sobre a mãe e sobre o filho. E que o filho precisa aprender a respeitar pai e mãe. A partir do momento que ele aprende isso, o seu viver fora vai ser um viver tranquilo. Ele não vai ter problema, porque ele vai reconhecer a posição dele. Ele não vai estar nem muito à frente, nem muito atrás. Então ele vai ser alguém que vai reconhecer a autoridade. Ele vai temer. Fazendo assim, ele será guardado. Então, esse é um perigo que os pais precisam estar atentos, desde o início, desde o princípio. Mostrar de uma maneira tão gostosa, uma maneira tão amorosa, como que o filho ou a filha deve proceder nessa situação. E o segundo perigo, que hoje nós vemos por aí, nós vemos na sociedade, acontecimentos terríveis, é ter cuidado com amizades. Uma amizade é trabalhada, não é de qualquer maneira, não é da noite para o dia, não é assim. E aqui no livro de Salmos, Davi, que foi o pai de Salomão, ele contribuiu falando sobre as amizades. E aqui, em Salmo capítulo 1, versículo 1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aquele que ouve o bom conselho, ele não anda no conselho de ímpios, ele não se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Daqueles que vão trazer o quê? Má influência. A má influência, ela corrompe todo o ser. E às vezes nossos filhos, eles são levados pelas más amizades que eles cultivam. As más amizades que eles cultivam. E vai mais. Ninguém se torna cúmplice de uma pessoa da noite para o dia, está vendo? Às vezes, ele é meu amigo. Surge uma situação, cadê o amigo? O amigo sumiu. Quem vai assumir toda a responsabilidade? Quem vai assumir as consequências? Mas e o amigo? Ele foi embora. Então os pais precisam mostrar para os filhos como cultivar uma amizade. Como? Como cultivar? Então são necessários 3 passos: andar, deter-se e assentar-se. Amizade mútua entre 2 pessoas, ela se constrói. Não é da noite para o dia. Não é algo que nasce hoje e já, você é meu amigo. Mas surge uma situação, o amigo foi embora. Então esse é o segundo passo perigoso que os pais precisam ensinar para os filhos. E o terceiro perigo que nós estamos vivendo hoje é não se conformar com este século. O apóstolo Paulo nos fala sobre o terceiro perigo. Esse grande perigo está relacionado com a atuação de vários pensamentos modernos que visam transformar a cosmovisão de nossos filhos. Isto é, o modo como veem o mundo. Isso aí é uma responsabilidade muito grande dos pais. Como que os filhos hoje estão vendo o mundo? Como que os filhos estão vendo a sociedade em geral? Muitas vezes eles podem estar olhando, vendo a sociedade, vendo o mundo de uma maneira, e podem estar sendo o quê? Enganados. Podem estar sendo enganados. E o inimigo de Deus, que é Satanás, ele sabe de tudo isso. Por quê? Porque é uma maneira dele modificar o comportamento dos filhos. Hoje, por exemplo, nós temos a internet, né? A internet hoje é o que bomba hoje. O acesso hoje, ele é grande. A gente vê crianças pequenas, de 9 anos, 12 anos, 10 anos, 7 anos. Crianças que não têm condições, às vezes, nem sabem o que estão vendo, hoje têm livre acesso. E quando eles entram em determinados tipos de sites, o que acontece com eles? Eles recebem o quê? Milhares e milhares de informações. E essas informações aos montes, pode mudar o quê? Mudar o comportamento, a visão que ele tem da presente era, da sociedade em geral, até dos pais. Pode mudar de tal maneira que ele pode ser conformado a uma questão, a uma situação, que no futuro ele pode se perder. Então cabe aos pais o quê? Mostrar aos filhos que isso que se tem hoje não pode ser visto de qualquer maneira. Ou seja, os pais precisam controlá-los por amor a eles, não abrir mão de qualquer maneira. Para quê? Para que eles não se percam, para que eles não sejam envolvidos com a presente era. Então, hoje, por exemplo, nós temos muitos filhos que pensam de várias maneiras, o modo de pensar, né? Ouvem nos grupos de amizade, existem grupos de amizades que ao invés de ajudar, ao invés de trazer benefício, trazem problemas. Às vezes pessoas com problemas, com dificuldades, desagam tudo nesses grupos. E às vezes os nossos filhos estão ali com uma boa intenção, eles são sujos, são envolvidos por essa enxurrada de tantas coisas
que eles mesmos acabam se perdendo, se envolvendo. E quanto mais eles se envolvem, mais eles se perdem. De tal maneira que eles começam a mudar o seu comportamento, a sua visão, até da família. Então os pais precisam estar atentos para que os filhos não sejam conformados. Não é que ele não pode ver uma internet, ele não pode ver uma televisão. A questão não é essa, a questão é se ele está preparado para isso, se já está no tempo correto. É isso que é importante. É isso que os pais precisam estar atentos. Será que o meu filho ou a minha filha já está no tempo certo, adequado, para que eles recebam tudo isso? Está vendo como que é importante os pais estarem... Os pais são cruciais. Se os pais querem ter filhos adequados, filhos que cresçam de uma maneira adequada, eles precisam estar atentos a tudo isso. Precisam acompanhar o filho e a filha desde o início da vida deles. Desde o ventre materno. Isso é sério isso. Isso é algo seríssimo. Agora, se os pais fecham os olhos, o meu filho é muito assim, gosta de fazer bagunça e tal, então eu vou dar para ele isso. Eu vou dar para ele algo para entretê-lo, mas ao invés de entretê-lo, ele está sendo o quê? Prejudicado. Então os pais precisam estar atentos. E aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo, ele fala de uma maneira preciosíssima. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui ele fala assim, no versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então os pais precisam estar atentos a isso. Precisam estar atentos ao que os filhos, o que os filhos estão vendo, o que está chegando até eles. Os pais precisam funcionar como um filtro. Os filhos, eles precisam passar na sua juventude por etapas. Os pais precisam aprender isso, ajudá-los. Porque quando eles chegarem a uma determinada idade, estiverem maiorzinhos, eles vão estar atentos a muitas coisas, a muitos acontecimentos. Não é deixar o filho, largar o filho. Então esse é o terceiro perigo. E o quarto perigo, que os pais precisam estar atentos, é ajudar os filhos a ter um alvo definido. Ajudá-los a ter um alvo definido, ou seja, uma profissão, está vendo? Não é que você vai escolher para ele. Não é que ele vai ser obrigado, você vai ser isso, você vai fazer aquilo. Não é isso. Mas ajudá-lo a definir uma profissão, o que ele vai fazer no futuro. De uma maneira orgânica, de uma maneira bela, os pais ali conversando com os filhos, mostrando para ele, buscando deles, procurando ajudá-los de uma maneira gradativa, sem cobrança, mas ajudá-los a definir algo. Então os pais, está vendo? Os pais são importantes. Por quê? Porque se eles chegam a determinada idade, ele ainda não definiu algo, ele vai ter uma certa dificuldade no futuro. Ele vai ter uma certa dificuldade, principalmente quando ele, de repente, quer casar, quer ter filhos. Então ele precisa pensar nisso. Aí ele vai lembrar do passado. Mas eu não fui ajudado. Então, está vendo? Então os pais precisam agarrar esse encargo precioso de ajudar os filhos de uma maneira orgânica, orientá-los, estar ali junto com eles. Para quê? Para que eles escolham bem. Não é que os pais escolhem pelos filhos, não é isso. Mas que os filhos tenham a oportunidade de serem
orientados. Isso aí é algo que os pais não podem negligenciar. Está vendo como que a função pai e mãe é importantíssima? Não é o que o mundo prega hoje. Não é o que o mundo fala de família. Família é um dom de Deus. Família é um dom de Deus. É homem e mulher. E o fruto são os filhos. Então os filhos, Deus dá para o casal para quê? Para eles cuidarem. Não somente cuidarem, mas para que o casal também os apresente ao Senhor. Eles precisam conhecer o Senhor. Está vendo como que é importante a questão da família? E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo, ele viu tantas coisas, presenciou tantas coisas. E aqui, no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, mas antes eu vou ler um pedacinho, um tópico aqui para todos vocês. Aqui, vamos tomar o versículo que Paulo utilizou para falar das metas espirituais e aplicar nas metas que nossos filhos precisam perseguir. Então, irmãos e irmãs, Paulo, ele viu isso. E isso pode ser aplicado para os nossos filhos, o que eles precisam seguir, o que eles precisam perseguir. Você que ainda não creu no Senhor, é oportunidade. Seus filhos é um dom de Deus. Os seus filhos são um dom de Deus, que Deus deu para você cuidar, para você guardar, para você ajudar. É um aperfeiçoamento. O Filho nos ajuda a ser aperfeiçoados. E aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 e 27, Paulo fala assim: assim corro também eu, não sem meta, sem luto, não como desferindo golpes no ar. Aí o seu filho chega a uma determinada e está desesperado. Ele bate numa porta, bate na outra, bate numa porta, bate na outra, não tem porta que se abre. A porta não abre, por quê? Quando ele olha para ele mesmo, e puxa, eu não tive a oportunidade, eu não fui ajudado. Muitos falam isso, eu já ouvi muitos falarem. Eu não tive a oportunidade de ser ajudado assim como você. Está vendo a importância? O pai e a mãe direcionam o filho, direcionam num bom caminho para que ele ganhe esse espírito de estar correndo uma carreira. Aí ele prossegue: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então Paulo, ele tinha essa visão. Hoje nós estamos numa carreira. Irmão, irmã, eu e você estamos numa carreira. Amigo, você precisa entrar nessa carreira. Jesus ama você, ama a sua casa, ama os seus filhos. Deus quer entrar na sua casa, quer cuidar de você, quer cuidar de seus filhos, quer ajudar você e a sua esposa a direcionar seus filhos bem. Não segundo o curso deste mundo que estamos vendo hoje, que está se perdendo, cada um correndo para si próprio, cada um buscando os seus interesses. É sério isso. E os nossos filhos, eles vão enfrentar isso. E aí? Como é que vai ser a situação deles? Como que eles vão enfrentar essas questões? E o quinto perigo, andar na noite. O que é andar de noite? É andar sem direção. É andar na contramão do que a palavra de Deus fala. A Bíblia é um livro preciosíssimo. É um manual preciosíssimo. Como muitos falam, já ouvi isso demais. Você não enlouquece lendo a Bíblia. Você não fica louco. Você não é desviado lendo a Bíblia. Nada disso. Quando você tem um coração de ler a palavra, ler a Bíblia, a palavra do Senhor, você vai receber algo preciosíssimo, que é a vida de Deus. Esse manual precioso, ele direciona o homem ante Deus. Ou seja, ele guarda o homem de entrar e cair em situações, em dificuldades. Então, o que é andar de noite? É andar na contramão da palavra de Deus. Irmão e irmã,
Olha, nós temos esse manual que nos traça um caminho maravilhoso. Nós queremos que nossos filhos andem na contramão do que nós temos recebido do Senhor? Claro que não. Claro que não. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ajudá-los. Precisamos orientá-los. Como andar? E aqui em Romanos capítulo 13, versículos 12 a 13. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixamos, pois, as obras das trevas e revestamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Então eu e você precisamos andar o quê? Dignamente como em pleno dia. Fugindo. Olha só. Não em orgias e bebedices, não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, fugindo de tudo isso. Ou seja, orientando os nossos filhos sobre esses perigos, sobre um perigo desse. Quem anda de noite anda nas trevas. Quem anda de noite não sabe o que busca e o que procura. E muitas vezes procura uma coisa que não quer. Então cabe a nós, pais, a responsabilidade de orientar os nossos filhos, de andar segundo a palavra de Deus. Irmão e irmã, isso é precioso demais. Isso é precioso demais. Orientar os nossos filhos foram dados como bênção para nós, mas cabe a nós orientá-los de uma maneira definida, de uma maneira clara, em como andar. Agora a escolha depois é deles. Mas nós precisamos ajudá-los, cooperar com eles, para que quando eles escolherem, eles escolham permanecer nesse caminho, está vendo? Então cabe a mim e cabe a você ter esse coração de amor, esse coração de ajuda. Deus nos chamou para isso, Deus nos deu os filhos para isso. É bênção de Deus. É o fruto do nosso relacionamento ali, ó, marido e mulher. Deus quer abençoar e nós precisamos cooperar para que essa bênção chegue até os nossos filhos. E o último perigo é andar desregradamente. Desregradamente. Por fim, o último item tem a ver com o ponto final da escalada, que começou com a perda de reverência a Deus, está vendo? Iniciou aonde? Na perda de temor a Deus, de reverenciá-lo. O negócio só foi piorando. Perdeu o temor, andou com más amizades, e essas más amizades levou a conformar-se com este século tenebroso. Depois que se conformou a este século, ficou tonto, sem um alvo definido, sem o que escolher, sem uma profissão, sem buscar algo definido. E aí passou a andar de uma maneira obscura, como se estivesse andando de noite, perdido, tateando, não tendo meta, não tendo alvo. E por fim, o ápice disso tudo é andar desregradamente. Esse perigo está relacionado com uma vida desregrada, tomada por vícios. E hoje, nós estamos vendo aí, na sociedade, inúmeros vícios que eles entram lá no início da tenra idade. Mas por que eles entram no início da tenra idade? Porque os pais não orientaram os filhos a fugir disso. E aí vem vícios de quê? Vícios de internet, vício de televisão, vício de droga, vício de bebida, vício de tantas coisas, tantas questões que entram e alojam, e aí vive de qualquer maneira.
vive desregradamente. Ou seja, os vícios degeneram aquele que foi feito à imagem de Deus. Então o seu filho e o meu filho, os nossos filhos, amigos, o seu filho, ele foi feito à imagem de Deus assim como você. Não foi feito à imagem do mundo, mas foi feito à imagem de Deus. Então o que é que nós precisamos? O que é que os filhos precisam? Eles precisam estar na comunhão junto com os pais. Precisam estar na comunhão da palavra, na comunhão com os irmãos. Ele vivendo, tendo esse viver, que se inicia na casa, que se começa na casa, qual vai ser o seu estilo? Vai ser de acordo com o que ele aprendeu dos pais, está vendo? Então, como os filhos vão ser no futuro, vai depender dos pais. Vai depender totalmente e exclusivamente dos pais. E se os pais não ajudam nesse aspecto, o que vai acontecer com esse jovem? O que vai acontecer com esse filho? Ele vai cometer os piores pecados. E os piores pecados se cometem à noite. À noite. Quando a mente está obscurecida, a mente está bloqueada. Então a pessoa, ela fica perdida. E essas obras, e essas situações, é o que Paulo falou no capítulo 13, no versículo 13, a parte B, que são orgias e são bebedices. Então esses 6 perigos, eles podem acometer qualquer um. Então cabe aos pais a responsabilidade de orientar os filhos para que eles não caiam nessa situação. Irmão e irmã, o Senhor ama você, ama sua casa, ama seus filhos. Está sobre os seus ombros uma responsabilidade muito grande, preciosíssima. Deus quer fazer de você um vencedor, uma vencedora, e também quer fazer de seu filho um vencedor e uma vencedora. Agora, como que Deus vai alcançar isso? A partir do momento que eu e você entendamos que a bênção que Deus nos deu, nós precisamos investir nela, precisamos cuidar dela, que são os filhos. Não é deixá-los de qualquer maneira, não é colocá-los num canto. Ah, você está me atrapalhando, você está ocupando o meu tempo, não é isso. É junto com eles, levá-los a passar por todas as fases que ele passa no seu crescimento, mas junto com eles, orientando, guardando, para que a bênção do Senhor chegue até eles e eles sejam guardados. E naquele dia, quando eles forem escolher, quando eles forem optar, eles vão escolher o Senhor. Amigo, amiga, você que ainda não crê no Senhor e tem filhos, seus filhos são maravilhosos. Se você ainda não crê no Senhor, o Senhor está te esperando. Abre o seu coração, permita que Jesus entre na sua casa. Ele quer te abençoar, quer abençoar os seus filhos, quer abençoar toda a sua casa, quer guardar você, quer guardar os seus filhos, quer redimir a sua casa. Jesus, ele veio para isso, para levar você e eu, levar toda a sua casa até Deus. Em Deus nós somos bem cuidados. O mundo não cuida. O mundo não cuida. Então, nessa noite, eu vim falar um pouco desses 6 perigos. Espero que você tenha ouvido com um coração puro. Essa é a minha experiência, talvez seja a sua também. Nossos filhos vão chegar a uma idade e nós precisamos estar cientes. O que eles vão escolher depende de nós. Depende de mim, depende de você. O que os nossos filhos escolherem vai depender de nós. E Deus, no coração dele, o que ele mais anseia, o que ele mais espera, é que os nossos filhos escolham ele. É isso que ele quer.
No coração dele isso arde. Agora isso está sobre mim, está sobre você. Amém? Então Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Sua casa é uma casa preciosa, irmão e irmã. Não abra mão dos seus filhos. Essa presente era, ela é terrível. Guarde os seus filhos na palavra, orando com eles, lendo a Bíblia com eles, cantando com eles, levando eles a estar junto com os irmãos. Não cobrando, instigando, forçando, mas cheios de amor. Cheios de amor. Participando com eles. Se nós fazemos isso, temos esse coração, nós seremos bem-aventurados. Então Deus abençoe a sua casa, amiga e amiga, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva. Quando você entrar lá, você vai ver muitas coisas, muita palavra boa, de ajuda, de palavra de edificação. E não somente isso, também o louvor. E eu vou terminar com uma oração, para que o Senhor possa abrir o seu coração e o seu entendimento, para que você possa recebê-lo em paz, e que irmão e irmã, não abra mão do seu filho, não abra mão do seu filho, ajude os filhos, é importante isso, amém? Senhor, nós te louvamos, também te agradecemos, te bendizemos. Senhor, muito obrigado pelos nossos filhos, é um dom, é uma bênção que o Senhor deu para nós. É uma oportunidade para nós sermos edificados juntos, sermos aperfeiçoados como pais. Muitas vezes vamos errar, nós sabemos disso. Muitas vezes vamos errar com os nossos filhos, mas o nosso coração é puro. Senhor, nos ajuda a conduzi-los de uma maneira adequada, a conduzi-los bem. Senhor, guarda os nossos filhos dessa presente era, das questões hoje tão difíceis, tão problemáticas, situações tão complicadas. Guarda os nossos filhos. Ó Senhor Jesus, você é amigo e amiga, você ainda não creu no Senhor, Jesus quer entrar dentro da sua casa, eu oro por isso. Ele quer abençoar você, sua esposa, os seus filhos. Eu oro para que você tenha um coração e o receba nessa noite. Ó Senhor Jesus, eu oro e abençoo a todos os meus ouvintes nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Jesus é o Senhor.